Meus irmãos, a paz do Senhor. Estou feliz por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estar conhecendo mais um rebanho do pastor dos pastores. Quantos ainda querem ouvir a voz de Deus neste lugar? Diga amém. Evangelho que escreveu João, capítulo de número 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. E estando juntos, Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. E disse Simão Pedro: vou pescar. E eles disseram: nós vamos também contigo. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Repita comigo: eles não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou: filhinhos, tendes algo para comer? E eles responderam: não temos. E disse-lhe Jesus: lance a rede ao lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Amém? Somente até aqui. Esse texto nos fala da pesca milagrosa. E o texto em Lucas vai falar da pesca maravilhosa. A pesca maravilhosa, ela é realizada em águas profundas. Mas a pesca milagrosa, ela acontece em águas rasas. A pesca de Lucas, Jesus está dentro do barco. Mas na pesca onde João relata, Jesus está na praia. A pesca relatada por Lucas acontece antes da morte e ressurreição de Jesus. Mas a pesca relatada por João acontece depois da morte e ressurreição de Cristo. A pesca relatada por Lucas, os discípulos pegam vários tipos e tamanhos de peixe, mas na pesca relatada por João, eles pegam grandes peixes. Por isso, uma é maravilhosa e a outra é milagrosa. E o cenário aqui, da qual nós lemos, vai relatar que Jesus, após a sua ressurreição, ele aparece para alguns discípulos, e nós podemos observar, lendo o texto, vamos entender que Pedro aqui está vivendo uma crise de identidade. Pedro havia negado Jesus, e isto vai acarretar alguns pensamentos e sentimentos dentro de si, que vai levá-lo a um sentimento de culpa, onde ele não consegue se perdoar e não consegue aceitar o triste fato e motivo que levou a negar o Mestre. Nós vamos observar que quando as Marias vão ao sepulcro, elas vão anunciar que Jesus havia ressuscitado. Pedro corre
de uma velocidade tão grande que ele chega ao sepulcro e é o único que vai entrar dentro do local onde Jesus estava sepultado. Ele vai pegar ali os tecidos que cobriam o corpo do mestre e ele vai ter a certeza que Jesus havia ressuscitado. Só que isto causa tristeza ainda maior e um sentimento de vergonha, porque Pedro carrega dentro do seu coração uma culpa e ele está vivendo este momento, esta crise emotiva dentro de si. Jesus aparece aos discípulos, se apresenta a eles. Nesta primeira aparição, somente Tomé não está presente. Depois Jesus apresenta-se a Tomé e ainda faz um discurso de repreensão, porque ele não havia acreditado, enfim. Depois de todos esses acontecimentos, Pedro, conversando com alguns discípulos na beira da praia, do nada, Pedro toma uma decisão, vira para os seus companheiros e diz assim: eu vou pescar. Quem está falando que vai pescar não é um mero pescador. Quem está falando que vai pescar é Pedro. E Pedro é um homem que entende de pescaria. Pedro é um homem que entende e sabe o momento, a oportunidade e o local onde estão os peixes. Quando os discípulos observam a fala de Pedro, também toma a decisão: nós iremos contigo. Entram dentro do barco com Pedro, vai para o meio do lago de Genezaré, também conhecido como Mar de Tiberíades, e ali eles trabalham a noite toda, joga a rede, puxa a rede, manda a rede novamente, puxa, trabalha a noite inteira e não pegam nada. Pedro provavelmente decide voltar à sua profissão antiga. Pedro não está entendendo que o chamado na sua vida não está limitado ao fracasso humano. Porque quando Deus chama, Deus capacita e Ele vai fazer nos entender que a sua chamada é específica. Estamos aqui nesta noite reunidos, sabendo que para cada um de nós, Deus chamou e criou um propósito com a nossa chamada. Não se sinta insignificante, não se sinta pequeno, não se sinta menosprezado, porque Jesus te chamou para fazer algo que vai revolucionar a tua vida. Embora nós estejamos vivendo momentos conturbados, momentos de pandemia, onde muitas perdas aconteceram, mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração nesta noite, que Jesus está restaurando este sentimento e está trazendo aos nossos corações que Ele está novamente, aleluia, refazendo a aliança e um compromisso contigo. Quando os discípulos estão lá, trabalharam a noite toda, não pegaram nada. Amanhã já está chegando e eles não percebem, mas o barco onde eles estão está sendo atraído para a beira da praia. Uma das leis de Newton diz que a lei da gravidade é quando um corpo maciço maior, superior, atrai um corpo com menos massa, mais, aleluia, menor para si. Eles não percebem, mas Jesus está na praia
E o barco está sendo, aleluia, sofrendo a atração da força de Jesus. O barco está sendo, aleluia, atraído por Jesus. De repente, amanhã se rompe e lá da praia, um homem grita: ei, vocês pegaram alguma coisa? Tem alguma coisa para vocês comer? E aí eles, não conhecendo que era Jesus, eles dizem assim: não pegamos nada. E Jesus vai dizer assim: então lance a rede para o lado direito do barco. Quando eles lançam a rede para o lado direito do barco, e quando eles puxam, o texto vai dizer que eles não conseguem puxar a rede do tamanho da quantidade de peixe que estava na rede. E não eram peixes pequenos, mas peixes grandes. Quando João observa o milagre, João vira para Pedro e diz para Pedro assim: sabe quem é que está lá na praia? E Pedro diz assim: não, quem é? É ele que está na praia. É ele que está lá na praia. E Pedro com certeza pergunta: mas como você sabe que é o mestre que está na praia? João olha para os peixes e fala para Pedro assim: quem faz esse tipo de milagre é somente ele. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite. Talvez você entrou aqui com um sentimento de culpa, um pensamento conturbado. Talvez você fez os seus projetos e não deu certo, mas você foi atraído para este lugar pela força de Jesus Cristo, e Ele está aqui dizendo para você: faça segundo o meu mandamento, que nesta noite você vai sair daqui abençoado, porque somente Ele pode fazer, somente Ele pode operar milagres na nossa vida. Jesus está na praia, e quando Pedro observa que é Jesus, Pedro toma uma atitude que eu não conseguia entender. Pedro está dentro do barco, mas quando ele vê Jesus, quando ele vê o milagre, Pedro pula para dentro da água. Antes do milagre, Pedro estava dentro do barco. Antes do milagre, Pedro não havia pegado nada. Mas depois que o milagre acontece, depois que Pedro vê o milagre acontecendo, ele toma uma atitude inesperada. Ele pula dentro da água. Da mesma forma, tem muitas pessoas que estão dentro do barco só até o milagre acontecer. Tem muitas pessoas que estão dentro da casa de Deus só até o milagre acontecer. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta noite: aconteça o que acontecer, continua dentro do barco. Aconteça o que acontecer na tua vida, fica dentro do barco, porque é no barco que Jesus vai te dar vitória. Não é momento de pular dentro da água, porque enquanto você estiver dentro do barco, a força atrativa de Jesus está trazendo você para perto dele. Enquanto você estiver dentro do barco, Jesus está trazendo você para perto dele. Então por que você, aleluia, está querendo pular para fora do barco? Jesus está aqui nessa noite, Ele está falando com alguém: fica dentro do barco. Pedro pula dentro do mar.
O barco está voltando para a praia. Enquanto o barco se aproxima, e o interessante aqui é que eles pescaram em águas rasas. Eles estavam cerca de metros da praia. Era lugar raso. E grandes peixes não se pesca, não se pega em local raso. Sabe o que eu entendo aqui? Não importa onde você esteja, se estiver em alto mar ou se estiver próximo à praia, a ordem de Jesus nesta noite é: continua dentro do barco, que é no barco que Ele vai operar o milagre na tua vida. Quando eles chegam na praia, Pedro está voltando nadando. Porque é bem assim, tem gente que está dentro do barco. Milagre aconteceu, ele pula fora do barco, não sei porquê. E aí o barco está vindo para a praia e ele atrás nadando. Fazendo esforço que não era para fazer. Porque não obedeceu a ordem de Deus, continua no barco, continua na igreja. Luta não é para tirar crente da igreja, luta não é para tirar você de dentro do barco. Continua dentro do propósito que Deus criou para a tua vida nesta noite. Continua, aleluia, no lugar estabelecido por Deus. Obreiros da casa do Senhor, que já conhecem a Jesus, que já viram o que Jesus fez, porque os discípulos, eles conheciam Jesus, eles viram Jesus ressuscitar mortos, eles viram Jesus curando enfermo, eles viram Jesus multiplicando pão e peixe. Mas mesmo assim, eles pensavam que não era mais para continuar fazendo a obra, fazendo o ministério que Jesus deixou para eles fazer. Enquanto alguns não estavam acreditando, enquanto alguns não tinham convicção da chamada, outros estavam dentro do barco e sabia que lá na praia Jesus estava esperando por eles. Milagre é para quem crê, milagre é para quem acredita. Se você está dentro do barco, pescou a noite toda e não pegou nada, mesmo assim, acredite que Jesus vai fazer, que Jesus vai operar um milagre na tua vida, mas continua dentro do barco. Eles descem do barco e Jesus está lá na praia. Olha interessante isso aqui. Jesus está lá na praia, com brasas acesas, com peixe na brasa e pão sobre o fogo. Olha para você ver como que Jesus é lindo, como que Jesus é maravilhoso, como que Jesus faz. Jesus já tinha operado o milagre, sim ou não? Jesus já tinha dado o milagre para eles, sim ou não? Mas Jesus ainda ia dar um presente especial. Jesus estava servindo naquele dia café da manhã, para que os discípulos reconhecessem que Ele ainda amava, que Ele ainda cuidava, que Ele ainda guardava. Jesus está surpreendendo alguém aqui nesta noite. O propósito de você vir para este culto nesta noite não é mera coincidência.
A finalidade de você estar aqui nesta noite é que Jesus vai operar um milagre na tua vida e Ele vai te surpreender ainda. Aleluia, depois do milagre, Ele vai continuar cuidando da tua vida, cuidando dos que é seus, cuidando da tua família. Porque Jesus conhece o esforço daquele que fica dentro do barco. Jesus conhece o teu esforço. Jesus sabe a tua necessidade. É por isso que Ele diz para você nessa noite: continua dentro do barco. Continua dentro do barco. Quando eles descem do barco, eles são recepcionados com pão, peixe assado na brasa, e Pedro lá vem atrás, nadando. Não pule dentro da água, porque você vai ter um esforço maior, porque a tendência da igreja é andar para frente, a igreja não anda para trás. A igreja caminha para o céu. E quando você pula fora do barco, você vai ter que correr atrás de prejuízos. Você vai ter que se esforçar muito mais. Você vai ter que bater braço, vai ter que bater perna. Você vai ter que enfrentar as forças das ondas. Mas enquanto você estiver no barco, a força atrativa de Jesus está trazendo você para perto dele. Venha para perto, venha, 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 porque eu, aleluia, estou cuidando. Pedro chega. Jesus fala para Pedro: Pedro, traga os peixes. Agora, uma coisa que me chama bastante atenção é que todos os discípulos juntos, eles não conseguiram puxar a rede para dentro do barco. Mas Jesus manda Pedro puxar a rede. E Pedro vai lá e puxa a rede. E o texto vai dizer que a rede não se rasga, ela não se rompe. João que está contando este fato, porque o livro de João é basicamente um diário pessoal de João, uma narrativa sua. João vai contar os peixes. E quando ele conta, 153 grandes peixes. Mas pastor, por que os discípulos todos juntos não conseguiram colocar a rede para dentro do barco e Pedro sozinho foi lá e puxou a rede? É porque o milagre, ele tem endereço certo. O milagre, ele tem local certo e, aleluia, endereço certo. O milagre que Deus está operando na tua vida é para você, não é para o teu parente, é para você. É exclusividade sua. Jesus está dando a ordem para você: puxa esta rede, toma posse deste milagre, porque a bênção é tua. O milagre é teu. Pedro, que estava vivendo uma crise emotiva, uma crise emocional, ele está experimentando algo que talvez ele ainda não tinha experimentado. Ele está vivenciando algo que ainda não tinha vivenciado. Os discípulos estão ali observando aquela história. E depois de passar esses momentos com Jesus, depois de passar o dia com os discípulos, Jesus chama Pedro para ter uma conversa. Pedro não sabe, mas foi o último dia que ele pescou na vida dele. Pedro não sabe, mas foi o dia que Jesus fechou a sua empresa. Pedro não sabe,
Mas daquele dia em diante, o velho Pedro ia ficar naquela praia e Jesus ia restaurar o novo Pedro, aleluia, para ser o maior, ou quem sabe um dos maiores pregadores do Evangelho de Cristo. Deus te chamou para um propósito. Não se amarre com as coisas desta vida, continua dentro do barco. Pastor, está difícil, pastor, está complicado, pastor, o negócio está apertado, mas Jesus vai te abençoar dentro do barco. E quando você, aleluia, estiver abençoado, lembre-se que Jesus ainda vai continuar cuidando de você. Jesus chama Pedro, conversa com ele e diz assim: Pedro, você me ama? Ele diz: sim, Senhor, eu te amo. Jesus pergunta novamente: Pedro, tu me amas? E ele vai dizer: sim, Senhor, eu te amo. E quando chega a terceira vez, Pedro percebe que alguns dias antes, por 3 vezes ele negou Jesus. E Pedro começa a chorar, porque Pedro está vivendo uma crise emotiva, uma crise emocional. E agora Pedro despenca no choro e diz: Senhor, tu sabe que eu te amo. Então Jesus vira para ele e diz assim: então apacente as minhas ovelhas. A partir daquele dia a vida de Pedro mudou. A partir daquele dia a chamada de Pedro, aleluia, foi, aleluia, selada naquela praia. Onde tudo começou, na beira daquele lago, também seria onde iria terminar. Porque Jesus estava, aleluia, direcionando Pedro para uma nova missão. Nesta noite eu quero entregar algo para você nesta noite, dizendo que Jesus está direcionando a tua vida para algo maior. Jesus está direcionando a tua caminhada para algo maior. Então, enquanto você estiver no barco, enquanto você estiver, aleluia, no centro da vontade de Deus, aleluia, fazendo a obra dele do jeito que ele quer, entenda que ele vai fazer você prosperar, que ele vai fazer você crescer, que ele vai tomar conta da tua vida, que ele vai mudar a tua situação, ele vai te abençoar e você nunca mais será a mesma pessoa. Então continua dentro do barco, continua acreditando que o mesmo Jesus que te tirou lá daquela situação, que um dia você chegou cansado, se prostrou aos pés dele, levantando a mão e aceitando a ele como teu único salvador da tua vida, é o mesmo Jesus que cuida de você, é o mesmo Jesus que, aleluia, tem zelado por você, tem guardado a tua vida. Continua no barco, continua fazendo aquilo que ele te ordenou a fazer, porque amanhã, aleluia, amanhã será um novo dia. Amanhã, no futuro, Jesus vai fazer a diferença na tua chamada. Quantos recebem esta palavra nesta noite? Quantos têm a convicção de que Jesus continua sendo a nossa força atrativa? Quantos continuam acreditando que o mesmo Jesus que operou no passado continua operando aqui? Então continua no barco, não pule do barco, porque Jesus, ele tem cuidado da tua vida, cuidado, aleluia, da tua família, ele tem honrado a tua chamada. Continue fazendo aquilo que ele te chamou para fazer, com esta mesma convicção, com esta mesma adoração, com esta mesma reverência, porque Jesus ainda cuida de você. Que Deus abençoe.